Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar nossa correção do teste com consulta. É muito importante que vocês entendam uma coisa. É a correção, porém é uma videoaula com a correção. Então eu vou fazer alguns comentários sobre as nossas questões e vocês têm que anotar. Perfeito? Apertei errado aqui. Então, eu até coloquei aqui no título aqui desse slide aqui para vocês comentarem, para vocês anotarem o que eu falar, beleza? Porque eu vou falar as respostas, né? Como já está aqui no número 1, mas vocês precisam anotar para comparar com o que vocês colocaram na prova ou no teste com consulta, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta, falando sobre a nossa aula sobre saúde mental, sobre praticar exercícios físicos de 30 minutos ou mais, né? Uma média aí de 30 minutos por dia, de 3 vezes a 5 vezes por semana, ajuda o cérebro a manter as suas principais habilidades mentais. Pessoal, eu perguntei aqui, especificamente quais são elas. Eu falei quais são elas que nós falamos na aula, segundo a nossa aula de saúde mental. Pessoal, tava na cara, tem um slide só para isso, né? O cérebro tem várias funções e várias alternativas que vocês poderiam colocar aqui sobre o cérebro, as principais funções, mas eu falei sobre a nossa aula. O que eu destaquei na nossa aula como principal para a gente é o pensamento crítico, o aprendizado e o bom senso. Ponto. É só isso. Eu vi muita gente colocando coisa que eu nem falei na aula. Possivelmente essas pessoas colocaram, nem viram a aula, nem assistiram a aula. Eu fiquei meio assim, sem entender muito bem, mas é basicamente isso. Quais são as principais habilidades que eu queria que vocês colocassem? O que está lá no slide. O pensamento crítico, o aprendizado e o bom senso. Mais para frente nós vamos ver, na próxima questão, especificamente, como a gente consegue desenvolver esse pensamento crítico, esse aprendizado e o bom senso. Só isso. Mais nada. Um ponto garantido aí para quem acertou. A número 2, pessoal. Número 2, eu vi cada coisa, pelo amor de Deus, era só copiar e ouvir o que eu estou falando na aula. Porém, de novo, tem gente que não assistiu a aula. Teve mais trabalho de pesquisar na internet algumas coisas, como eu vi muita gente falando sobre noradrenalina, eu vi gente falando sobre a endorfina. Eu cito a endorfina lá no trabalho lá, na aula, mas eu não falei que era um neurotransmissor. Pessoal, tem que ficar mais atento no que eu falo nas aulas, beleza? Então vamos lá para a resposta. Quais são Quais são os três principais neurotransmissores citados em nossas aulas? Pessoal, vocês têm que observar a pergunta para vocês saberem responder melhor. Beleza? Isso é uma coisa mais simples. Às vezes as coisas é tão simples que a gente consegue complicar. Beleza? Quais são os três? Foi a dopamina, o GABA e a serotonina. Ponto. Mais nada. Eu vi gente falando sobre no portfólio. Mais tarde eu vou falar sobre o portfólio. Falando no portfólio sobre mal de Alzheimer. Eu nem citei mal de Alzheimer na nossa aula. É a pessoa que não leu, fez cópia da internet de alguma coisa. Que eu já achei. É fácil pegar, saber se é cópia da internet. É só você copiar a resposta e jogar no Google. A resposta que não tem nada a ver com a minha aula, ou não é questão de estar errada a questão, mas é questão que a resenha era para ser feita da minha aula. Entendeu? Eu fiquei bastante assim, surpreso, porque não foi uma avaliação difícil. Não foi, de jeito nenhum. Quem falar que foi difícil, sei lá, eu vou discordar em muito, porque tá tudo na nossa aula. Tudo, o portfólio era fazer um breve resumo.
eu citaria, sabe, um resumo breve, não de 2 linhas, 3 linhas, mas de cada aula ali. Eu acho que daria umas 2 folhas só de digitação ou vocês escrevendo no caderno, comentar a nossa aula, falar que o professor fez isso, isso e isso, falando isso, isso, isso. E, pô, o vizinho agora começou a bater. Entendeu? Para vocês simplificarem. Tem gente que copiou a apostila toda e colocou no portfólio. Não tem necessidade disso, é vocês comentarem o que eu falei nas aulas. Porém, nós estamos na segunda questão, eu já falei isso, né? Não assistiram a minha aula, não assistiram, eu acho que os professores também, as outras aulas também não foram assistidas, não é possível. Não é possível. Eu fiquei assim, eu nem falei sobre algum tema e o aluno colocou lá, eu falei, caramba, o cara tá lendo minha mente então, porque eu não falei na, na aula. Então, pessoal, é muito mais simples do que vocês imaginam. Só que é simples, o simples pode ser um pouco trabalhoso. E vocês transformaram isso em muito mais trabalhoso. Copiar a apostila e colar. Era só anotar, pessoal, o que a gente fala nas aulas. Beleza? Vamos lá, então. Eu falei sobre a dopamina, o GABA e serotonina. Como eu botei aqui, ó, cite como cada neurotransmissor age no nosso corpo. Falar sobre a dopamina. Aí ela controla o humor, sensação de felicidade também. Eu falei sobre o mal de Parkinson na nossa aula. Que a falta dela, ou a diminuição dela prejudica quem tem o mal de Parkinson. Também é um causador da doença, ou um sintoma, desculpa. Entendeu? Vocês terem a noção do que eu falei lá e colocar na prova ou no caderno. Não tinha nem, era teste com consulta. Vocês podiam consultar a aula à vontade e fazer o teste. Entendeu? Então vamos lá, dopamina a falta de dopamina está presente na doença de mal de Parkinson, não de Alzheimer, de Parkinson. Ela funciona também como um sistema de recompensa do nosso cérebro. Ela também tem a ver com o nosso humor, com a nossa sensação de felicidade. Beleza? Então, basicamente isso. Já tá, o que eu falei lá, perfeito. Colocou isso e acertou. O GABA tem a ver com o relaxamento, a concentração, entendeu? Só voltar na dopamina. Quem colocou controle motor também, perfeito. Eu falei do mal de Parkinson, é por conta que ela ajuda o nosso controle motor, né? Beleza? Então, voltando para o GABA. Relaxamento, concentração. O GABA tem a ver também com o nosso sistema inibitório. Mas isso eu não estou recordando se eu falei muito sobre isso na nossa aula. Mas quem colocou relaxamento, concentração, perfeito. Beleza? Serotonina. Falando sobre ela tem algumas coisas em comum com a dopamina, mas ela também regula o apetite, o ritmo cardíaco, as funções intelectuais. Tudo isso eu pontuei na nossa aula que você poderia ter colocado. Se colocou uma ou duas características só, ou a função no caso, perfeito, show de bola. E pessoal, muita gente colocou aí sobre os tratamentos de ansiedade e tal, e certeza, eu já até corrigi muitos testes já, e portfólio no caso, que não foi o que eu coloquei na aula, entendeu? Eu estava fazendo uma aula específica para exercício físico. E copiaram coisas que vai além do que eu falei, ou que eu não falei, sabe? Um outro ramo de estudo, entendeu? Eu falei sobre que o exercício físico é um tratamento alternativo contra a depressão e ansiedade. Está na nossa aula lá. Se você rever a nossa aula, você vai ver que eu coloquei como tratamento alternativo. É extremamente importante quem está com sintomas de depressão procurar sim um psicólogo, um médico psiquiatra, porque é uma doença que precisa de atenção, entendeu? É uma doença que a gente não pode negligenciar achando que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? A ansiedade também, pessoal, é tudo tratável, a gente pode lutar e vencer. Se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, orienta a procurar um profissional, a procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo,
entendeu? Para tratar, porque é uma doença, então isso não tem que ser tratado como um bicho de 7 cabeças. Isso é uma doença inerente ao ser humano. Beleza, pessoal? E como eu falei, o tratamento alternativo, qual pode ser? Pode ser o exercício físico, entendeu? Que regula muitas e muitas coisas do nosso corpo. Pode auxiliar e bastante no combate a essa doença, beleza? A gente não trata uma dor de estômago, uma dor de cabeça, a gente vai tratar também as doenças mentais, entendeu? E sobre a aula de saúde mental, eu falei no começo sobre o que é ter uma doença mental, beleza? Se não acabou com preconceito quando eu falo isso, tem que acabar porque doença mental são todas as doenças que remetem à mente, né? Entendeu? Então vocês têm que entender o que eu estou falando. Perfeito? Então é isso, pessoal. Respondi a número 2, dopamina, GABA e serotonina. Falei anteriormente já as características, né? Como eles agem no nosso corpo. E falei também... eu estou falando sobre o teste consulta, mas estou dando uma visão do que eu vi no nosso portfólio. Beleza? Vamos lá, número 3. O que são os Jogos Paralímpicos e quando eles acontecem? Pessoal, eu botei aqui bem simplificada a resposta, mas pensando em como vocês poderiam colocar, beleza? É o principal jogo, é o principal... Eu botei até errado. Ah, não, tá certo. Principais jogos internacionais. Eu não concordei com o plural aqui. Mas tudo bem, pessoal, dá para entender. Para pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui eu não coloquei nenhum específico quais deficiências, quais os graus de disputa, porque tem essa diferença de nivelamento da deficiência. Para cada um vai disputar com o seu componente, seu adversário equivalente nas deficiências, entendeu? Cada esporte aceita algum tipo de deficiência, outros não, então a gente precisa saber disso. Para a prova, não, mas é interessante a gente saber para a gente assistir os jogos. E quando acontecem esses jogos? Logo após a Olimpíada de Verão. A Olimpíada de Verão é normalmente aquela que acontece no nosso inverno aqui, tá bom? De verão para o hemisfério norte, beleza? Aqui no Brasil aconteceu em agosto a gente estava no inverno ainda, mas eles chamam de Olimpíada de Verão. Ok, pessoal? Mas e não está errado, porque eu coloquei logo após os Jogos Olímpicos de Verão porque eu vi muitas respostas assim. E não está errado, está certo. Normalmente, geralmente, acontece 20 dias depois do término das Olimpíadas, entendeu? Acabaram as Olimpíadas final de agosto, começo de setembro já começam os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Paralímpicos. Beleza, pessoal? E se diz paralímpico mesmo, tá? Não se diz paraolímpico mais. Isso aí foi uma mudança, gerou polêmica pelos gramáticos aí, mas é assim que fala, eu tô falando assim. Beleza, pessoal? Então, ó, se vocês quiserem pesquisar mais sobre os Jogos Paralímpicos, em 2016 os Jogos aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês têm mais oportunidade de saber como aconteceu, porque tá mais fácil para a gente pesquisar. Beleza? Os Jogos aconteceriam esse ano em Tóquio, porém, com a pandemia e com o adiamento de principais jogos internacionais, o Pan-Americano, meu Deus do céu, os Jogos Paralímpicos também foram adiados junto com as Olimpíadas para o ano que vem. Beleza? Vai acontecer lá no Japão, em Tóquio, e a gente vai ficar ligado nisso, com certeza. Beleza, pessoal? Então, respondida a questão número 3, vamos passar para o número 4. O que é sedentarismo? Como identificamos que somos ou não sedentários? Pessoal, simples. Eu estou colocando aqui algumas respostas como eu queria que vocês respondessem, ou como a maioria que acertou, no caso, respondeu. Falta, diminuição ou ausência do exercício físico. Por que eu coloquei essas três características? Porque não é só a ausência do exercício físico. Para a gente identificar, já é outra pergunta da questão, que eu botei aqui, pessoas com gasto calórico abaixo de 2.200 calorias por semana. Abaixo de 200 calorias por semana.
Então, pessoal, eu coloquei assim por quê? Porque a ausência do só a ausência do exercício físico faz parte do sedentarismo, mas não é basicamente isso. As pessoas que têm falta ou diminuição também são sedentárias. Se você coloca só uma, você exclui as outras. Entendeu? Como a gente vai identificar? Pessoal, mesmo aquelas pessoas que já fazem algum tipo de atividade física, mas é tipo uma caminhada para ir até o trabalho, isso é uma atividade física. Uma caminhada, isso aí não faz ela sair do sedentarismo. Até a pessoa que faz algum tipo de exercício físico que não gaste essas 2.200 calorias por semana também é considerada é, sedentária. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que paga academia, paga um personal e faz 2 vezes por semana numa intensidade leve e moderada. Pessoal, não, ela continua sedentária. Beleza? Para a gente começar a gastar umas calorias, para a gente sair do sedentarismo, a gente tem que fazer uma, uma atividade por dia, né, 3 vezes na semana ou 5, né, de inicial aí, com uma intensidade moderada para intensa, uma intensidade intensa. Uma intensidade forte, né, elevada. Beleza, pessoal? Uma intensidade maior. Então a gente tem que entender que nem todo mundo que vai para academia 2 vezes na semana, nem todo mundo não, todo mundo que vai para academia 2 vezes na semana e faz uma atividade leve, moderada, pessoal, ainda continua sedentário, beleza? Precisa de uma constância maior, precisa mostrar para o corpo que você está mudando de atitude, você vai precisar mais utilizar os seus músculos, vai precisar mais treinar o seu. Desculpa, perdão. Vai precisar mais trabalhar a sua respiração, entendeu? Você vai precisar nutrir o seu corpo melhor com alimentos mais saudáveis, entendeu? Então é um processo de mudança. Nessa mesma aula eu coloquei algumas dicas para sair do sedentarismo, entendeu? Vocês podem lá assistir, rever isso e anotar de novo se vocês não anotaram. Uma delas é você achar alguma coisa que você goste, é você achar alguma coisa perto de você, algum lugar perto de você que tem alguma atividade que você gosta de fazer, entendeu? Chamar alguém para praticar junto contigo, não na pandemia, obviamente, mas vocês podem chamar ela, a pessoa no caso, para fazer junto com você virtualmente. Em casa a gente consegue fazer algumas coisas, entendeu? Continuando. Então essas são algumas dicas que eu dei naquela aula. Eu estou comentando a aula, falando sobre um pouco do portfólio e a questão do nosso teste. Então é isso, pessoal. O sedentarismo é basicamente a falta de diminuição ou ausência de exercício físico. Se vocês colocaram só isso, tá certo. Beleza? Se eu colocar algum desses, eu vou dar um semi-certo. Beleza, pessoal? Porque tem que complementar com a falta, a diminuição e a ausência. Porque, como eu expliquei, nem só. Se você botar só a ausência, não é. Entendeu? A falta e a diminuição também faz parte das pessoas que são sedentárias. Beleza? Entendendo a segunda pergunta, pessoas com gasto calórico abaixo de 2.200 por semana. Perfeito. Você pode fazer 2 vezes e não sair do sedentarismo. Beleza, pessoal? Procurem ajuda profissional para vocês iniciarem, principalmente aquelas pessoas que já têm algum tipo de problema de saúde. Beleza, pessoal? Continuando, número 5. Número 5, pessoal, eu coloquei isso aqui bem específico. Tem lá um slide só desses efeitos que o sedentarismo pode proporcionar ao corpo. Tava lá no slide, vocês podiam consultar o slide e ponto. A grande maioria acertou isso, porém eu vi muita gente errando por copiar da internet, nem abrir minha aula. Entendeu? O pessoal abre a aula, pessoal. Vocês não estão de férias. Principalmente terceiro ano do ensino médio. Entendeu? Vocês estão tendo mais trabalho para pesquisar coisa na internet e ver se está certo do que abrir a aula e assistir. Entendeu? É muito mais trabalhoso.
Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quais são os 5 efeitos? A obesidade, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares. Eu coloquei no slide lá o infarto ou AVC. E também diabetes de tipo 2. Eu botei 6 aqui, né? Porque eu fui fazendo meu esboço no meu caderno aqui, colocando tudo que eu lembrava que eu coloquei na aula. Eu lembro também que eu coloquei sobre a obesidade os problemas articulares. Quem botou isso também não tem problema, entendeu? Não tem problema nenhum você falar sobre a obesidade e falar sobre problemas articulares, né? A atrofia muscular é quando o músculo diminui de tamanho. Isso acontece muito por desuso do músculo. Você não usa tanto músculo, o corpo entende que você não precisa manter o músculo em um tamanho um tamanho maior e, né? Aí fica ruim da gente se mover, sente muitas dores e um montão de coisa. Entendeu, pessoal? Então a gente vai continuar com nossa correção agora na questão número 6. É que eu tô ouvindo barulho aqui, pessoal. Trabalhar de casa tem isso, tô ouvindo barulho, tô olhando o que é. Beleza? Então, número 6, pessoal. Falando agora sobre basquetebol. O jogo de basquete é formado por 4 períodos de 10 minutos. Uma equipe estará em penalidade por falta quando cometer 4 faltas coletivas. E para finalizar, um ataque, a equipe possui quantos segundos? 24 segundos, pessoal. A resposta da sequência é a letra C, 4-4-4. Ai, meu Deus. Os cachorros estão começando a latir. Perfeito, pessoal. Então, olha só. O jogo de basquetebol é formado por 4 períodos de 10 minutos na NBA, lá nos Estados Unidos, Canadá. São 12 minutos, beleza, pessoal? Mas aqui eu tô falando sobre o Brasil, são 10 minutos, 4 períodos. Uma equipe estará em penalidade por falta quando cometer 4 faltas coletivas, pessoal. A penalidade por falta é quando você está em atenção. Na quinta falta, já vai lá pro lance livre, entendeu? Então essa é a diferença. Não são 5 faltas, são 4 faltas que está na penalidade, entendeu? Quando o time cometer mais uma falta, já era, já foi. E agora, para finalizar um ataque, uma equipe possui quantos segundos? Finalizar um ataque é desde quando a nossa equipe recebe a bola e vai tentar fazer a cesta. Então nós temos 24 segundos. Algumas pessoas colocaram 8. 8 segundos é apenas para passar do campo de defesa para o campo de ataque. Perfeito, pessoal? Então a resposta é letra C, 4, 4 e 24 segundos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida vocês têm lá na nossa apostila de basquetebol, vocês podem rever essas regras que eu falei para vocês. Ok? Falando sobre as faltas coletivas que eu coloquei aqui, entendeu? Então, especificamente a regra de faltas coletivas. Nós sabemos que temos a diferença entre falta individual e falta coletiva. A falta individual, se é individual uma pessoa, ela comete 5 faltas, ela está excluída do jogo. Mas como eu coloquei aqui na questão faltas coletivas, você teria que colocar 4. Beleza? Perfeito, pessoal? Vamos lá, número 7. Quantas substituições são permitidas no basquetebol? Pessoal, o basquetebol ele é um esporte diferente do futebol, diferente do voleibol, diferente do handball. Óbvio, isso é óbvio, mas eu estou falando porque às vezes as pessoas não conseguem desassociar os esportes, entendeu? Então é ilimitado no basquetebol, entendeu? Tem a forma de fazer, tem um sinalzinho que os árbitros cruzam, fazendo um X com os dois braços assim, que é o sinal de substituição. O jogador ele alerta a mesa avisa o árbitro aperta ali, já vê a substituição e autoriza a substituição. Beleza, pessoal? Então é ilimitada. As substituições são ilimitadas.
Perfeito? Pessoal, número 8 agora, na bocha, dependendo do torneio, quantos pontos uma equipe terá que fazer para vencer a partida? Simples, pessoal. Eu estava lá bem específico no meu slide sobre bocha. E mais atenção sobre bocha. Bocha não é esporte olímpico. Bocha é um esporte praticado por pessoas sem deficiência. Bocha adaptada às pessoas com deficiência praticam. E mais uma coisa, eu não falei sobre esportes olímpicos na minha aula. Se eu falei, eu citei muito rápido. Eu falei sobre esportes paralímpicos e especificamente da bocha. Teve gente que encheu o portfólio de esportes olímpicos e esportes paralímpicos. Isso não existe, pessoal. Vocês nem assistiram minha aula. Nem abriram para ver sobre o que eu estava falando. Entendeu? Mas isso é consequência do trabalho de vocês. Perfeito? Então, eu comentei bocha e bocha não é um esporte olímpico. A bocha adaptada é um esporte paralímpico. Ok? E para vencer uma partida, dependendo do torneio, a equipe tem que fazer 12 ou 15 pontos. Certo? Letra E aí. Show de bola, pessoal? Agora, o que é cancha no jogo de bocha? Número 9. Cancha no jogo de bocha é o campo de jogo. Está especificamente lá no meu slide. Eu falei sobre o bolinho, sobre as bochas em si e sobre o campo de jogo. No caso, a cancha. Então, muito fácil, era só ter visto lá a minha aula, vocês iam ver o que é bolinho, aquela bola menorzinha que a gente utiliza como alvo, né? Quanto mais perto, melhor, e vamos fazer a pontuação. Então, essa questão está bem fácil, bem objetiva, bem simples, né? Para quem esqueceu, cancha é o campo de jogo. E nós vamos... E eu também falei sobre o bolinho e sobre a bocha em si, né? Que é o nome da bola que a gente lança para chegar próximo ao bolinho. Perfeito, pessoal? Vamos lá. A número 10, para finalizar. A número 10, para finalizar, nós vamos falar sobre o voleibol e sobre como a partida é dividida. Pessoal, eu botei pouquíssimas regras lá no voleibol. A gente falou sobre a forma de ganhar o jogo. Eu falei sobre quantos toques a gente pode dar no jogo de voleibol. E a resposta era a letra B, pessoal. Não tem tempo no jogo de basquete. Você joga por 7. Os 7 são divididos em até 25 pontos no voleibol de quadra, obviamente. Até 25 pontos, 4 primeiro set. Então, primeiro set, 25 pontos. Quem fizer 25 primeiro ganha. Segundo, terceiro, quarto. E o quinto set é o set de desempate, que vai até 15 pontos. Perfeito? Lembrando que a gente pode ganhar o jogo de basquetebol somente com a diferença de 2 pontos sobre o adversário. Ok? Tendo uma diferença de 2 pontos sobre o adversário, a gente ganha a nossa partida. Por exemplo, eu posso ganhar de 25 a 24? Não, se tiver empatado de 24 a 24, soma mais 2 pontos para a gente decidir quem vai ser o vencedor. Perfeito, pessoal? Então, só posso ganhar um set de voleibol com a diferença de 2 pontos. Isso vocês já sabem, estou relembrando aqui para comentar a nossa questão. Perfeito, pessoal? Então, em relação ao tempo de jogo do basquete, do voleibol, é dividido por 7. 7 é o conjunto. 7 é uma palavra em inglês, do alfabeto do dicionário inglês. Então, 7 quer dizer conjunto, né? De pontos ou de qualquer outra coisa. Beleza, pessoal? Então, é isso. Terminamos a nossa correção. Eu peço perdão por
quando eu parei de falar, eu demorei um pouco para falar porque eu tô em casa e é complicado, pessoal. A gente sabe que é complicado, às vezes tem uma interferência ou outra que a gente tem que administrar. Perfeito, pessoal? Então é isso, o portfólio eu fui falando junto com a correção dos testes, do teste. Então o portfólio, vocês, se o próximo bimestre nós ainda estivermos assim, pessoal, é mais simples do que vocês imaginam. Vocês podem ouvir minha aula e tentar fazer a correção não, a resenha ouvindo minha aula, entendeu? Não é copiar tudo, é vocês falarem o que eu dei na aula, o que eu falei sobre a aula, entendeu? Discorrer sobre isso, sobre os comentários que eu fiz, entendeu? 2 linhas chega a beirar o descaso, né? Porque falar em 2 linhas o que eu falei em 37 minutos, é só você copiar o texto, o título, né? Então deem mais atenção ao portfólio, porque é uma avaliação que vocês tiveram muito tempo para fazer, desde o comunicado, e teve gente que não conseguiu entregar nem no prazo. Beleza, pessoal? Fiquem atentos. Nossas próximas aulas já façam a anotação de vocês, anotações de vocês, enquanto vocês estão escutando a aula, para facilitar o portfólio. Simples. Nós vamos ter bastante aulas que vocês precisam anotar. Então, façam isso para vocês conseguirem ter menos trabalho depois. Beleza? Depois é só juntar tudo, passar limpo e entregar pra gente. Beleza? Muito importante. Enviem no próximo bimestre um único e-mail com o portfólio e o teste com consulta. Beleza? Se continuar assim, nossa forma de avaliação, envia o portfólio e o teste com consulta. Juntos em um único e-mail. Acaba tudo, depois você envia. Se você não quiser fazer o portfólio, beleza, sinaliza. Não farei o portfólio, apenas o teste com consulta. Em um único e-mail. Perfeito, pessoal? A gente recebe e-mail da escola toda. Todas as turmas. Então, para evitar erro nosso e erro de vocês, para evitar como houve aluno enviando para mim teste de geografia, portfólio de espanhol, para evitar esse erro, junta tudo que vocês têm para entrega e anexa tudo em um e-mail só. Perfeito, pessoal? Então é isso. Corrigimos nosso teste. Espero que vocês anotem os erros de vocês, se vocês tiverem erro, e quem acertou tudo, parabéns.